Olá pessoal, então a gente vai falar nesse vídeo sobre estruturas de repetição que são na linguagem C o for, o while e o do while. Vamos entender a diferença entre eles e quando decidir utilizar uma dessas três. Então, quando é que a gente utiliza uma estrutura de repetição no nosso código? Quando a gente quer repetir algum trecho de código, e essa execução vai ser executada ou num número já pré-definido de vezes, ou então em uma sequência de vezes que você não tem ainda a dimensão, de quantas vezes será repetido. E aí você vai decidir se vai usar o for, o while e o do while, tá certo? Então, por exemplo, digamos que eu queira exibir a palavra hello world 10 vezes. Então, eu já sei quantas vezes eu vou precisar repetir para imprimir esse nome. Eu poderia fazer isso, né? Se eu quero printar isso aqui 10 vezes, eu poderia copiar e colar dessa forma. Mas se a gente não tivesse as estruturas de repetição, teria que ser feito assim. Só que a gente pode otimizar isso com as estruturas de repetição. Então, por exemplo, se eu quero repetir 10 vezes, eu vou utilizar a minha estrutura de repetição for. E o que é que o meu for ele exige? A sua sintaxe exige. Então, vou só apagar aqui para a gente não confundir, tá certo? Então, o que é que exige no nosso for? Exige a inicialização, ou seja, a partir de quanto eu vou contar, a partir de onde eu vou começar a contagem, eu vou ter então a inicialização, e aí a gente vai precisar de uma variável que a gente chama de iterador. Então, eu vou ter aqui a minha variável i, ela vai iterar, ou seja, ela vai ser incrementada a cada vez que o laço for sendo repetido. Então, o meu i, eu preciso ele iniciar ele de algum ponto. Eu vou colocar aqui 1. Então, o meu i vai de 1. E eu vou estar somando sempre mais 1 a ele para ele chegar em um limite. Que esse limite vai ser quanto? Até quando o i for menor igual a 10, que é o número de vezes que eu quero que se repita esse print aqui. Esse comando aqui eu quero que ele repita 10 vezes. I mais mais. Esse I mais mais é o mesmo que I recebe I mais 1. Tá certo? Então a gente vai estar incrementando esse I. Então vamos. A sintaxe é essa. Deixa eu só colocar a chave depois. Então exige aqui o abre e fecha chaves e a gente vai estar printando aqui. Já estou pulando a linha, eu vou só exibir o meu i aqui, tá certo? Então aqui eu vou exibir o i para a gente ver quantas vezes ele vai ser contado, beleza? Aliás, do tipo inteiro. Vou usar o D. Pronto, então vejam, ó. Hello World 1 foi quando o i. O i, a primeira execução do i é 1. Então ele vem nessa linha 8 e printa 1, que é o valor do i, e Hello World, a palavra, né? Dá uma quebra de linha e a gente entra na segunda execução. E agora vai ser 2, é menor ou igual a 10, então ele continua, vai executar aqui e depois ele vai exibir. Algo interessante sobre esse incremento é o seguinte, ó. Vejam aqui no final esse código. Então eu vou printar i mais mais, tá bom? É do tipo de a máscara que a gente vai usar de inteiros. E vai terminar aqui. Deixa eu só ver aqui. Eu vou inicializar i aqui. Eu vou dizer que i recebe 8, tá certo? Então, o meu i recebe 8, ele vai printar aqui quanto? Isso i está recebendo i mais mais, mas veja o que é que vai acontecer. Vou colocar aqui valor de i. Esqueçam por enquanto esse for aqui, tá bom? Quero explicar esse incremento aqui. Então, olha só o que é que vai acontecer. O valor de i é 8. Aí você pode dizer, mas como se aqui a gente incrementou o i?
vejam só o que acontece aqui. Ó. Print. Eu vou printar, na verdade, o i mais uma vez. Não o i++, tá certo? Eu vou printar só o i. Vejam que ele primeiro disse, vou dar uma quebra de linha. Primeiro ele disse que o i valia 8, mas é aqui que eu incremento o i. Então ele não exibe o i com o incremento. Na verdade, ele exibe e depois disso é que ele incrementa. Esse incremento é diferente de eu fazer isso aqui. Ó. O que é que vai acontecer? Observem a saída. Ele vai incrementar antes de exibir esse valor i. Tá certo? Que aqui eu inicializei com 8. Então, o que acontece aqui é que o incremento vai acontecer também depois da execução. Tá certo? Por isso que ele exibe, ó, ele primeiro exibe o i como 1, né? Justamente porque primeiro o i é 1, depois incrementa na volta para o laço e faz a comparação novamente. Então, isso vai se repetir até i ser incrementado e a soma for 10, ele vai ainda exibir, e aí vai se tornar 11. Quando ele se torna 11, ele deixa de ser menor ou igual a 10. Ok? Isso é a estrutura for. Então, a estrutura for a gente utiliza quando a gente já tem os passos para serem executados. Vamos fazer esse mesmo exemplo, só que utilizando o nosso while. Então, o que é que o while faz? O while ele vai testar alguma condição que vai estar aqui dentro para decidir se vai continuar repetindo ou não. Nesse caso, a gente não tem dimensão das vezes, mas eu vou colocar esse mesmo exemplo. Eu quero que esse while repita também, ele print esse valor aqui, que é essa instrução, que é o hello world, também 10 vezes. Não vou usar o i, eu vou criar um contador. Então, aqui eu tenho o i e tenho um count. Só para a gente diferenciar. Porque no caso do while, se eu quero contar, às vezes eu preciso de um contador para controlar. Então, count vai ser minha variável de controle. E aqui eu vou querer exibir o count. Depois que eu exibir, eu vou dar o count mais mais. Então, qual vai ser a condição? Vou inicializar count antes do laço. Então, count vai receber 1. E enquanto count for menor ou igual a 10, ele também vai repetir. Ok? Então, por isso que ele vai exibir aqui. Count, no primeiro momento, vai ser 1, depois vai ser incrementado, vai fazer o teste, que o teste vai ser verificado novamente, se count é menor ou igual a 10, até que ele seja 11 e não entre mais nesse laço. Certo? Porém, o que é que acontece? Deixa eu agora tentar fazer com o do while, só para a gente ver a sintaxe. Então, o do while ele vai fazer esse teste no final, ou seja, depois que houver aqui a instrução foi executada aqui dentro. Então, minha instrução é essa e eu tenho o count mais mais aqui também. Vou dizer que o meu count vai receber 1 aqui. Vou inicializar novamente esse count, porque count aqui finalizou sendo 11. Vamos comprovar. Então, está aqui nosso count. Ele termina o laço do while com o valor 11, tá certo? Dá uma quebra de linha aqui só para a gente não confundir. Depois do while vai ser o nosso count. Então, ele terminou como 11, tá vendo? Então, aqui ele termina como 11, por isso que eu precisei reiniciar o valor aqui. E aí, vejam que ele vai executar depois o nosso do while, né? Então, faça, exiba, no caso, hello world, exiba count e count mais mais, e depois ele faz a verificação. Então, veja que da mesma forma
vai ser executado, tá certo? Então, só aqui a sintaxe do while e a sintaxe do while. Entendida a diferença entre o for e o while, basicamente é isso. A gente tem controle sobre quantas vezes vai ser executado esse trecho. Se eu sei quantas vezes serão executadas, utilizo o for. Se eu não sei, eu utilizo o while. Por exemplo, vamos fazer um programa aqui, que vai ser o nosso programa senha, em que eu tenho uma senha numérica, int senha, que vai ser 123, tá certo? Senha está recebendo 123. E aí eu vou ter uma tentativa do tipo inteiro, que vai ser o chute do usuário, tá certo? Vai ser recebido do teclado. E eu vou ler esse chute. Então, scanf. Estamos lendo aqui o valor para a variável chute. Eu vou fazer o seguinte. Enquanto esse chute for diferente de senha, esse laço vai estar sendo executado. Então, eu vou informar o que aqui? Eu vou printar não acertou a senha. Tente novamente. E aqui eu vou ler novamente, porque eu preciso atualizar o valor de chute, né? Senão a gente vai entrar no loop infinito aqui e a gente nunca vai conseguir sair dele. Eu preciso mudar esse valor. Então esse valor vai ser alterado aqui. Vejam que agora eu não estou usando um contador aqui, né? Não preciso. A condição é quando o chute for certeiro, ou seja, for exatamente a senha. Então eu vou fazer dessa forma aqui só para ilustrar a diferença entre o while e o do while. A gente já entendeu a diferença entre o for e o while. Vamos entender entre o do while e o while, tá certo? Então, como está aqui já dá para fazer, eu só vou printar aqui caso ele acerte, né? Acertou. Beleza. Ele está aguardando aqui a entrada, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 4, 5, 6, não acertou, tente novamente, 7, 8, 9, não acertou. Então ele vai repetir enquanto não acertar. Então vou digitar agora 1, 2, 3. Ele vai fazer a leitura aqui na linha 13 e vai exibir, no caso ele fez a leitura, verificou que chute era igual a 100, ou seja, não é mais diferente e não vai repetir mais o laço. E aí exibiu a linha 16, né? Executou o comando da linha 16. Então, isso é o while. Vamos fazer o mesmo exemplo, só que utilizando o do while. Então, aqui vai ser do, abriu a chave e o nosso teste vai ser feito lá no final, né? Pronto. Então, não vou mudar nada aqui. O que é que vai acontecer? Ele está aguardando a entrada, que é a linha 9. Vou digitar aqui, ó, 4, 5, 6. Aliás, eu vou acertar de primeira, tá certo? Então, vou colocar 1, 2, 3. Ele disse que eu não acertei e que tentasse novamente. Porém, a gente viu que eu digitei a entrada correta. Por que que ele fez isso? No do while, essa linha vai ser executada. Então, dependendo do problema, você vai optar pelo while. Quando você precisar verificar,
precisar fazer a validação de alguma variável ou fazer uma comparação para a condição da repetição, se ela precisar ser feita no início, você vai escolher o while. Se não, se você pode fazer isso depois, você vai usar o do while. Então, para resolver aqui, que não ter esse problema, eu poderia usar o while, ou eu vou apagar essa linha aqui. Só que ele vai exibir isso aqui, ó. Não acertou, tente novamente. Então, vou colocar aqui, ó, tentativa. Vamos ver o que vai acontecer aqui, tá certo? Tentativa. 1, 2, 3 é a tentativa correta. Ele vai verificar que foi acertei. Então, o que aconteceu? Ele disse aqui, ó, repita. Então, faça. Executou essas linhas e verificou. O chute é diferente de senha? Não. Se não é diferente, então não vai precisar repetir mais. Seguiu o programa, seguiu a execução. Tá certo? Então, essas são as principais características das estruturas de repetição. A gente usa geralmente para executar um trecho de código diversas vezes. E aí, vocês, quando souberem, tiverem dimensão da quantidade de passos exatos a serem executados, utilizam o for. E quando não souberem quantas vezes precisar ser repetido, vai decidir se vai usar o while ou do while. E se vai precisar verificar, fazer o teste no início ou no fim. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. Até o próximo. Beleza?